Essa questão diz assim: um retângulo tem um perímetro de 20 metros. Expresse a área do retângulo como uma função do comprimento de um de seus lados. Então, tá aqui ó, a situação. Tem um retângulo cujo perímetro é 20 metros. Expressar a sua área em função de um dos seus lados, ou em função de x, ou em função de y. Eu vou expressar a área desse retângulo em função de x, tá bom? O que a gente tem que fazer mesmo para calcular a área de um retângulo? Para você calcular a área de um retângulo, você tem que multiplicar a sua base pela altura. Então, a área é x vezes y. Pronto, muito bem. O que mais que eu sei desse retângulo? Eu sei que o perímetro é 20. O que é o perímetro de um retângulo? É a soma dos seus lados. Então, se esse lado aqui é x, esse aqui também é x. Se esse lado é y, esse aqui também é y. Portanto, o perímetro desse retângulo vai ser x mais x, 2x, y mais y, 2y. Esse é o perímetro. 2x mais 2y igual a 20. É isso que o problema está falando, que o perímetro é 20. A gente pode estar simplificando aqui essa expressão, ó, tudo por 2. 2x dividido por 2 dá x. 2y dividido por 2 dá y. E o 20 dividido por 2 dá 10. Que mais vou fazer? Agora a gente isola o y, né? O y vai ser 10, esse x para o segundo membro, menos x. Olha aí que beleza. Y igual a 10 menos x. Agora você volta para cá, onde tiver y, você coloca 10 menos x. A área, então, vai ser x vezes o y, que é 10 menos x. Então, finalizando o problema, a área vai ser igual a x vezes 10 a 10x, e x vezes menos x ao quadrado. Só que é o seguinte, pessoal, olha só. Tanto x quanto y tem que ser maiores do que zero. Os dois têm que ser positivos. E a relação é essa aqui, ó. Y igual a 10 menos x. Aí a gente vai concluir, então, que tanto x quanto y deve variar de 0 a 10. Então, você coloca aqui, ó. 0 menor que x, que é menor do que 10. Não pode ser 0, porque não existe retângulo de lado 0. Também não pode ser 10, porque se o x for 10, o y vai ser 0. Aí esse lado aqui vai ser 0. Não pode acontecer. 58. Um retângulo tem área de 16 metros quadrados. Expresse o perímetro do retângulo como uma função do comprimento de um de seus lados. Vamos lá, vamos lá. O que é perímetro de um? É a soma dos seus lados, né? Então, o perímetro desse aqui vai ser x mais x, porque tendo em vista que isso aqui é um retângulo, esse lado é x, esse aqui também é x. Se esse aqui é y, esse aqui também é y. O perímetro desse retângulo, então, vai ser x mais x, 2x, mais y, 2y. Mas ele quer que a gente expresse o perímetro em função de um dos lados. Então, eu vou obter uma outra relação envolvendo x e y a fim de substituir aqui. Bom, o que a gente sabe? Que a área desse retângulo é 16. Como é que a gente deve fazer para calcular a área de um retângulo? É multiplicar a sua base pela sua altura. Então, quando você multiplicar a base x pela altura y, isso tem que dar 16. Quem vai ser y, então? O y vai ser 16 dividido por x. Pronto, agora eu vou pegar essa informação e vou substituir aqui. Como é que fica o perímetro? 2x mais 2 vezes o y, que é 16 sobre x. Um pouco mais, o perímetro vai ser igual a 2x mais 2 vezes 16 dá 32 sobre x. Acabou. Escrevi o perímetro do retângulo em função da medida de um dos lados, na medida do lado, em função da medida x. Logicamente aqui, x maior do que 0. Não tem sentido aqui, porque o x é lado do retângulo. O lado não pode ser igual a 0 nem negativo. Por isso que o x aqui tem que ser maior que 0. Acabou a questão. Seguinte, expresse a área de um triângulo equilátero como uma função do comprimento de um lado, né? Escrever a área desse triângulo equilátero em função do seu lado. Então tá. Bom, qual é a fórmula que a gente usa para o cálculo da área de um triângulo? A mais conhecida é a base vezes a altura dividido por 2. Então vamos traçar a altura aqui, ó. A altura é essa aqui. Tá, ó. H.
Muito bem. Então, eu sei que a área de um triângulo é dado pela fórmula base, que no caso aqui é L, a altura é H, isso tudo dividido por 2. É assim que a gente calcula a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Só que o problema está pedindo para a gente calcular a área desse triângulo equilátero em função apenas do lado. Então, vou ter que dar um jeito aqui de sumir com esse H aqui, né? E como é que a gente faz isso? Olha só. Tendo em vista que esse triângulo é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui, olha, é 60 graus. Por que é 60 graus? Porque a soma dos ângulos internos dá 180 e 180 dividido por 3 dá 60. Agora você vai fazer o seguinte, você vai olhar para esse triângulo retângulo aqui da esquerda. Observe que esse triângulo equilátero foi dividido em dois triângulos retângulos. Ó. Você vai olhar para esse aqui da esquerda. Nesse triângulo retângulo a gente tem um ângulo de 60 graus. Em relação a esse ângulo de 60 graus, esse H é o cateto oposto e esse L aqui é a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto. Bom, o que envolve num triângulo retângulo, cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então você escreve aqui, ó, seno de 60 graus é igual à relação entre o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é L. Aí, não sei se você lembra, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre L. Vamos multiplicar cruzado? Ó, 2 vezes H dá 2H, igual raiz de 3 vezes L é raiz de 3L. Quem vai ser H, então? Quem vai ser H? Vai ser raiz de 3L sobre 2. Aqui a gente acabou de expressar a altura de um triângulo equilátero em função do seu lado. A altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Muito bem, agora eu vou vir aqui para essa relação, onde tiver H, eu vou colocar esse valor que a gente calculou. Então, a área vai ser L sobre 2 vezes a altura, que é essa aqui, ó. Raiz de 3L sobre 2. Aí, ó, vou multiplicar essa fração e obter a área é igual... vamos botar o L primeiro, ó. L vezes L dá L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4. Olha aí que beleza. Logicamente aqui com L sendo um número maior do que zero, porque L é o lado do triângulo equilátero. Então, acabou o problema, né? Aqui, ó. Acabei de expressar a área de um triângulo equilátero em função do seu lado. E aqui a gente ganhou a altura do triângulo equilátero em função do lado. Seguinte, expresse a área da superfície de um cubo como uma função do seu volume. Expressar a área da superfície em função do seu volume. Vamos ver como é que a gente faz isso? Como é que a gente calcula a área da superfície de um cubo? Basta calcular a área de uma face e multiplicar por 6, né? Porque o cubo tem 6 faces. Da frente, do lado direito, do lado esquerdo, a de trás e de baixo, 6 faces. E todas essas faces são quadrados. Portanto, a área desse cubo é 6 vezes A ao quadrado. Bom, o que é isso aqui? É a área da superfície do cubo em função de uma aresta desse cubo. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que eu calcule a área em função do volume. Muito bem. Como a gente calcula o volume de um cubo? É a área da base, que é um quadrado, então A vezes a altura, que também é A. Portanto, o volume de um cubo vai ser A vezes A, que é A ao cubo. Bom, vamos isolar o A aqui. Quem vai ser A, então? O A vai ser a raiz cúbica de V. A é igual a raiz cúbica de V. Agora eu vou pegar esse A aqui e substituir aqui, ó. E aí acaba o problema. A área, então, da superfície do cubo vai ser 6 vezes esse valor aqui ao quadrado. Então, raiz cúbica de V, isso tudo ainda ao quadrado. O que eu fiz? Onde tinha A, eu coloquei esse valor. Então, finalizando aqui, ó, a área vai ser 6 vezes raiz cúbica de V ao quadrado. O 2 aparecendo aqui ou aqui significa a mesma coisa. Logicamente, o V aqui sendo um número maior do que 0. Acabou o problema. Uma caixa retangular aberta com volume de 2 metros cúbicos
tem uma base quadrada. Expresse a área da superfície da caixa como uma função do comprimento de um lado da base. Então tá aqui, ó, uma caixa aberta cuja base é quadrada. Eu chamei aqui de x, o lado do quadrado, e a altura h. É expressar, escrever a área dessa caixa em função apenas de x, que é o lado da base. Então vamos lá, devagarzinho para a gente entender. Em que consiste a área dessa caixa? Consiste na área da base, que é um quadrado, mais 4 vezes a área de uma face, que é um retângulo de base x e altura h. Então olha só, a área dessa caixa vai ser a área da base mais 4 vezes a área de uma face. Por que 4 vezes a área de uma face? A face da frente, da direita, da esquerda e a face do fundo. Muito bem, devagarzinho para você entender. A área da base, olha só, a base é um quadrado de lado x. Portanto, a área da base é x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Mais 4 vezes a área de uma face. Cada face dessa caixa é um retângulo de base x e altura h. O que eu tenho que fazer para calcular a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, 4 vezes x vezes h. A área, então, é x ao quadrado mais 4xh. Acabou o problema? Não. Por quê? O que ele está pedindo para a gente fazer? É escrever a área da caixa em função apenas de x. E aqui tem um h. Eu tenho que dar um jeito de sumir com h. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, usando essa informação aqui que a gente não usou ainda. O volume da caixa é 2. Vou usar essa informação a fim de obter uma outra relação entre x e h, isolar o h e substituir aqui. Vamos lá? Devagarzinho. Eu sei que o volume da caixa é igual a 2. O que você tem que fazer para calcular o volume de uma caixa? É multiplicar a área da base pela altura. Muito bem. A área da base a gente já sabe que é x ao quadrado, porque a base é um quadrado, né? Então é x ao quadrado vezes a altura da caixa, que é h. Isso tem que ser igual a 2. Aqui a gente isola o h. Ó. Quem vai ser o h? É 2 sobre x ao quadrado. 2 sobre x ao quadrado. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa informação e substituir aqui. A área, então, vai ser x ao quadrado mais 4x vezes o h, que é 2 sobre x ao quadrado. Um pouco mais, a área vai ser x ao quadrado mais 4 vezes 2, 8. Um x desse com esse você simplifica, né? Sobra x aqui. Então é 8 sobre x. Logicamente, x maior do que zero.